Fala fiel, o clima esquentou nos bastidores do Corinthians e o Chico Garcia trouxe informações. Tudo bem com vocês? Bom, e a gente precisa falar sobre Memphis Depay e tudo que tá rondando o bastidor do Corinthians nesse momento. E ainda tem informação importante envolvendo o comando técnico do Timão, com os possíveis nomes já citados dentro dos bastidores. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Surgiu uma matéria do blog do Paulinho, né, de que o Gustavo Henrique e o Memphis Depay chegaram a vias de fato, inclusive, no vestiário depois da partida diante do Barcelona. O GE. Globo publicou que realmente houve uma treta forte, cobrança forte, mas que não houve agressão física. Então, o GE desmente o que o Paulinho trouxe. Eu também, de tudo que eu consegui apurar e conversar, ninguém me falou sobre agressão, mas me falaram de cobranças fortes. O mesmo tom do que o Mateuzinho já tinha dito no Podpah depois do jogo lá na Venezuela contra a Universidade Central, dizendo que quase saíram na mão, foi a expressão que ele usou, que a cobrança foi muito forte no vestiário. Eu, ingenuamente, talvez você também, quando olhei a entrevista eu falei, caramba, é isso que eu quero, cobrança forte, dedo no olho. Os caras dizendo, porra, não podemos aceitar. Pensei, irmão, na quarta-feira que vem, Corinthians não vai deixar os caras respirar. Eles se cobraram, eles sentiram que foram mal. Então eles vão dar essa resposta pro torcedor, ainda mais dentro de casa. Vão jogar mais, vão empilhar 5, 6. O que aconteceu? Nada disso. Tomaram um sufoco e foram fazer um gol lá nos minutos finais com o Yuri Alberto para se classificar diante de um time semi-amador. Então a verdade é que o Corinthians não correu tudo que a gente imaginava. Não reagiu da maneira como a gente imaginava. Então, tem tudo isso está em questão. O fato é, o Mateuzinho já falou dessa cobrança depois do jogo contra a Venezuela. Essa informação agora de que os jogadores se cobraram muito depois desse jogo contra o Barcelona vai ao encontro de um clima que a gente pode até normalizar. Quando ganha ninguém fala, tudo isso é verdade. Quando ganha tá tudo certo, porque a cobrança faz parte e tal, a questão é que não tá ganhando. Então eu não posso fugir do fato. A questão é que existem tretas, existem cobranças muitas vezes que passam do ponto e o resultado não está vindo. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e eu não tenho informação sobre isso, tá? É só uma sensação de que o episódio da camisa 10, que era algo que eu temia muito, mas eu não quis acreditar nisso, porque o Garro levou numa boa na época. Eu tentei diminuir essa situação. E eu não sei se ela é tão pequena, porque a gente já viu aquela manchete do Yuri Alberto dizendo não deixem o ego atrapalhar a nossa trajetória, algo, né, que fez com que a gente chegasse até aqui, né, a falta de vaidade, não deixem que a vaidade atrapalhe. Entre outras situações. E uma exigência um pouco egoísta, né? Para não dizer outra coisa, para não dizer muito egoísta, do Memphis ao dizer, não, eu quero a 10 sim, e sem nenhuma cerimônia, tirar a camisa de um cara que foi o melhor meia do futebol brasileiro em 2024. Que tem, provavelmente, como referência da sua vida e carreira, 2 camisas 10, pelo menos 2 camisas 10 históricos da Argentina. Diego Armando Maradona e Lionel Messi. A 10, ela é importante. Pode não ser no Corinthians, como a gente falou aqui, até romantizou, né, pelo marketing muito bem feito de que a 8 é muito valorizada na história do clube. Mas os argentinos valorizam a 10. E perder a 10 foi um desprestígio, talvez, na opinião do Rodrigo Garro. Que nem vou entrar no mérito de não estar jogando bem com a 8, porque ele não teve pré-temporada, ele voltou a jogar mais tarde, o time não está bem nos últimos jogos. Eu não vou fazer uma análise subjetiva e rasa a respeito do Rodrigo Garro com a camisa 8. Não é esse o problema. O problema é que você desmerece, né, um dos principais jogadores do teu time, se não o principal, que é o que dita o ritmo e faz o time jogar. E o Memphis, que na minha opinião poderia ter contemporizado, poderia ter ido por outro caminho, não, ele exigiu realmente a 10, pegou a 10 na mão grande e, bom, pediu lá atrás e os caras aceitaram, né? O fato também é que tudo isso não estaria acontecendo se o Corinthians estivesse jogando bem e ganhando. Mas não está, repito,
Não está. E aí, senhor Memphis Depay, a gente tem que cobrar de quem ganha mais, de quem tem mais mordomias, de quem tem mais representatividade, de quem já jogou jogos muito maiores. Então, o Memphis, assim, continuo achando ele um personagem fantástico, um cara que se envolve com a comunidade, com o clube, com a música, com a cultura do país, tá tudo certo. Mas o torcedor, ele gosta desse tipo de complemento. Mas e o objetivo final? O objetivo fim dele estar no Corinthians é jogar bola. E ele jogou muito em 2024, tá? Porque também essa justiça as pessoas não estão fazendo. Nossa, o Depay não joga nada, não sei o quê. Calma. Não esqueçam o que ele fez ano passado, junto do Garro e do Yuri. Ele jogou para um pi. Ele jogou demais. Ele jogou demais e conseguiu carregar o Corinthians. Ele potencializou o que estava à sua volta e carregou o Corinthians até uma Libertadores. Fiel, após a derrota, o vestiário do Corinthians foi palco de uma discussão acalorada entre Memphis Depay e Gustavo Henrique. Segundo informações, o Gustavo Henrique cobrou o elenco pela postura em campo, o que gerou uma reação de Memphis. A situação ficou tensa, mas foi contida pelos companheiros. E essas situações refletem o momento delicado que o clube atravessa. É fundamental que o elenco se una para superar essa fase e focar nos próximos desafios. Além das tensões internas, a pressão sobre o técnico Ramon Dias aumentou e a diretoria já considera possíveis substitutos. Vamos aos detalhes. Estão na pauta da diretoria, é isso mesmo, beleza? 2 nomes que agradam a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista, Tite e Renato Gaúcho. Cara, assim, tem uma ala lá na próxima ao Augusto que eu considero menos forte. Na verdade, é uma pessoa que está com o Augusto lá desde o início. Essa pessoa prefere um treinador mais jovem, um treinador com pensamentos mais jovens, mais modernos, um cara mais atualizado, tá? Eu vou muito na linha desse camarada aí. Tá? Eu acho que o Corinthians precisaria de um nome diferente, entendeu? Por exemplo, o Botafogo não trouxe o Arthur Jorge, deu tudo certo. Por que não arriscar um nome assim? Vocês têm falado aí no Felipe Almeida, enfim, tentar algo diferente, sabe? Eu vi vocês comentando o Felipe Almeida, eu gosto do Milito, né? Gosto muito do Milito, só que tem uma questão também. O técnico tem que ser jovem com autoridade, no meu modo de ver. Quem é esse técnico hoje jovem com autoridade? O Abel Ferreira. Estou tentando achar outro aqui. O Abel Ferreira é jovem e com autoridade. Precisa ser um cara assim, que o jogador respeite. Porque a gente viu jogadores que não ganharam nada ainda com a camisa do Corinthians e que estão se achando. Acham que são ídolos. Tá? Acham que são ídolos. Então não adianta ficar escrevendo nas redes sociais. Hoje nós temos jogadores de rede social, nós temos jogadores de podcast, está faltando jogador mesmo. Que eles demonstrem em campo. Não é? Eles provocaram o Palmeiras no último jogo. Não foi? Teve um vídeo aí que eles estavam cheio de... Eu falei, quero ver em campo. Chegou em campo, o Palmeiras teve mais raça para mim, no início do jogo principalmente. Então eu quero ver em campo. Não adianta ficar fazendo notinha no Instagram, enfim, eu quero ver em campo. Então tem que chegar um treinador que eles respeitem. O Tite resolveria o problema desse início de rachadura, tá? Eu acho que o Tite resolveria esse problema hoje, do início de rachadura. O Tite acabaria com isso. Ele tem uma boa política, uma boa lábia para isso. Eu gosto da ideia do Tite e eu perdoo o Tite, tá? Para mim, eu tenho equilíbrio. Eu perdoo o Tite, mas não perdoo o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Tite, ele escolheu não vir para o Corinthians, ele é um profissional, um direito dele. Tá? Ficamos chateados, o chamamos de Judas. Sim, tá tudo certo. Ele chega até com menos moral, porque qualquer campanha ruim que o Tite fizer, ele vai ser cobrado mais forte por causa dessa trairagem. E ele mentiu, né? Que se poderiam chamá-lo de mentiroso, tal. Todo mundo sabe a história. O Renato Gaúcho, cara, o Renato Gaúcho no Corinthians, ele é mais cotado que o Tite. Ele é mais bem cotado que o Tite. Cara, isso é um absurdo. Porque o Renato Gaúcho, vamos lá,
a gente também precisa ter um pouquinho de amor próprio. Por isso que eu falo para vocês que a melhor coisa na vida é equilíbrio, tá? Eu uso uma frase aqui que é: nada em demasia é bom, correto? Nada em demasia é bom. Nem amor em demasia é bom. Então, por exemplo, o Tite, eu perdoo, mas o Renato Gaúcho eu não perdoo. Porque o Renato Gaúcho ele não tem história nenhuma no Corinthians para fazer o que ele fez. Ele deixou uma minuta de contrato pronta no Parque São Jorge. O seu advogado estava em São Paulo, no Parque São Jorge, esperando o Renato chegar para assinar o contrato. Isso no início de 2021, quando sai o Mancini. Ele viu que o Rogério Ceni ia cair porque tinha perdido um jogo lá e preferiu o Flamengo. Direito dele, só que não devemos dar uma outra chance para ele. E essa fonte que me falou hoje do Renato Gaúcho me disse que o Corinthians negociou de forma avançada com o Renato Gaúcho antes do Ramon Dias e o Renato endureceu de novo, porque o Renato não queria quebrar o seu contrato com o Grêmio. Então o Renato disse não para o Corinthians 2 vezes já. Cara, por que agora que ele está desempregado, na pior, ele vai pegar bem o Corinthians? Cara, ele não conseguiu nem ser o escolhido do Santos. Com todo respeito ao Santos. Ele não foi o escolhido pelo Botafogo. O Botafogo não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. O Santos não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. Cita outro time aí que ficou sem técnico que escolheu o Renato. Por que a gente, o Sport Clube Corinthians Paulista, que ouviu 2 não desse cara, uma de uma maneira absurda, com todas as cláusulas de contrato colocado, ele ia ter porcentagem até em jogador da base futuramente, em vendas futuras, que eu achei até estranho isso que tinha no contrato, porque, imagina ele coloca um jogador de titular, a gente ia questionar se descobrisse, né, que tal jogador estava no contrato. Aí nós vamos dar chance para um traíra desse? Então, assim, se tiver algum presidente que tem um pouco de amor e respeito à camisa do Corinthians, o Renato Gaúcho nunca tem que treinar, nunca. Tinha que ter uma campanha, a torcida tinha que levantar a campanha. Renato Gaúcho jamais, olha o que a filha dele fez com a torcida do Corinthians. Engajou e ela não estava mentindo. Ele tinha já dito sim para o Corinthians. Então esse cara não pode treinar o Corinthians, tá? Não pode. Não pode. O Tite eu até aceito, entendeu? E tem outra coisa que o Renato Gaúcho, ele se dá bem com o boleiro, se dá. Só que o time joga, ele vai fazer uma média com ele adora jogador velho. Ele adora jogador velho. Ele vai fazer uma média com Depay, com companhia. Tô falando que o Depay é velho, tá? Então, assim, ele é o boleirão. Vai jogar futebol, né? Eu sou craque, eu sou melhor que não sei quem, esse papo. Eu não tenho paciência para isso, tá? Então, eu, Samir Carvalho, iria num técnico jovem que tenha um certo respeito dos jogadores, ou no Sampaoli. Sampaoli é sujeito a chuvas e trovoadas, tá? Eu sei que todo mundo já sabe que eu gosto da ideia Sampaoli. Só que o Sampaoli ou dá tudo errado ou dá tudo certo. Não tem muito meio termo com ele. Para mim, eu aceitaria o Tite, porque eu acho que o Tite é muito melhor do que o Ramon, mas a minha opção seria um outro plano, mas o Tite eu aceitaria. Desses nomes aí que eu apurei, eu não aceitaria o Renato. Com a sequência de resultados negativos, a diretoria do Corinthians avalia alternativas para o comando técnico. Nomes como Tite e Renato Gaúcho estão sendo cogitados nos bastidores, e a troca de treinador é sempre uma decisão complexa. É preciso avaliar se essa mudança terá os resultados esperados ou se outras medidas devem ser tomadas para melhorar o desempenho do time. Agora vamos sobre a minha análise sobre esses acontecimentos e o que podemos esperar do Corinthians nos próximos jogos. Fala, corintianada, bora continuar aí as informações do Corinthians, falar aí
um pouquinho dessa situação envolvendo o técnico do Corinthians. Eu acho bom também a gente passar um pouco por esse tema. Tá passando na tela de vocês aí, eu acho que tá até meio que envolvido, né? As torcidas organizadas do Corinthians foram se reunir aí com o time antes desse clássico que vai ter nas 6h30, com certeza para elogiar e fazer carinho, que não foi. Então, assim, né? O momento na questão do futebol ficou meio complicado. O Corinthians vem bem desde o ano passado, mas esses jogos na Libertadores acabaram mostrando muita coisa que a gente não imaginava que o time ia apresentar nesse ano. Bom, eu não vou mudar a minha opinião na questão do técnico, até porque é aquilo que eu falo, eu acho que acaba exonerando o time financeiramente, eu acho que acaba trazendo lesões para o grupo, uma troca técnica. Eu acho que muitas das vezes acaba não mudando muita coisa, precisa de tempo para implementar trabalho e tudo mais. Só que, assim, né, tem coisas que a gente tem que... O futebol, ele é muito momento, né? E a gente pega a entrevista coletiva que o Ramon Dias deu, cara, aquilo dali foi ridículo, né? As coisas que ele falando do ano passado, como se o ano passado fosse fazer alguma diferença para o que o time vai disputar esse ano. O ano passado ficou para trás, né? Já o próprio nome diz, né? Já é no passado. Então, acho que assim, né? Pensar no que está acontecendo agora, em resolver os problemas que estão acontecendo agora, ter essa mente aberta de falar que tá ruim, que não tá legal e que precisa melhorar. E parece que é aquilo, né? O time todo, o elenco como um todo, sempre pareceu muito junto com a equipe técnica, né, com o Emiliano, com o Ramon. Sempre houveram muitos elogios desde o ano passado. Teve um sistema tático ali, um losango no meio que foi implementado no ano passado, que deu certo. A zaga que estava funcionando com o Gustavo Henrique e o Ramalho, mas depois que virou o ano, muita coisa voltou não funcionando mais tão bem. Então o Corinthians realmente precisa rever essa questão, o técnico do Corinthians precisa rever essa questão, às vezes dar algum passo para trás. Talvez ele queira ter essa impressão que eu tenho um pouco. Acho que o time do ano passado ele era um pouco mais resguardado, né? Devido as características do que estava acontecendo no campeonato, a situação do Corinthians precisando de pontos, o time era um pouco mais resguardado, não se punha tanto ao ataque. Depois o time foi criando ali uma casca no final do campeonato, e depois dos 4 primeiras vitórias em sequência ali o time ficou leve, e aí sim começou a trabalhar mais um pouco a questão do ataque. Mas eu acho que o Ramon Dias pode ter forçado muito essa questão esse ano, de querer um time muito propositivo, sem dar muita atenção às coisas da defesa, e a gente vê que a defesa é um problema grande que o Corinthians tem nessa temporada. Bom, eu não sou muito a favor do Tite. Eu acho que é aquilo, não tenho vontade de ver o Corinthians jogando por uma bola. Eu entendo também que hoje no mercado há muito poucos técnicos disponíveis com condições de chegar e mudar o time, a capacidade do time em poucos jogos. O Sampaoli, não puxando a sardinha para o que o Samir falou, mas é um técnico que eu concordo, porque ele é doido, né? Vide Martinez, né? Eu acho que combina bem com o Corinthians. O cara, quando tem alguns parafusos a menos, que nem o Martinez, que nem o Sampaoli, costuma dar certo. Então, assim, acho eu que o Corinthians realmente tem que pensar nessa questão com carinho, porque se o Ramon Dias continuar dando essas coletivas, se o time continuar não mostrando mais evolução na mão dele, infelizmente, como o futebol é de momento, tem que fazer a troca. Eu sempre privo por deixar o treinador o máximo de tempo possível, mas tem hora que no futebol realmente é impossível e tem que trocar. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. E da briga do elenco, né? Não precisa nem falar, a gente sabe, o elenco ali de 98 e 99, com Marcelinho, Vampeta e companhia, Rincon, né? A gente teve ali também em 2005 com Tevez, Mascherano, Roger e companhia, elencos que tinham ali seus atritos. A gente não viu, a gente tinha também ali o Sheik em 2012, que era um jogador bem complexo de se tratar lá dentro do grupo, né? Ele tinha as suas peculiaridades, vamos assim por dizer, mas a gente não lembra também de muita questão assim, mas a gente sabe também que o elenco não era todo fechado nas amizades, enfim, faz parte.
Eu acho que se tiver pensando para o bem da equipe, as brigas são bem-vindas nesse sentido de melhoria. Lógico, não precisa ninguém sair na porrada dentro do vestiário, mas eu acho que uma conversa um pouco mais acalorada pode trazer aí um pouco mais de esclarecimento para todas as partes, então acho sempre bom esse tipo de discussão dentro do vestiário. Um vestiário quietinho, calminho, ninguém quer. Eu acho que esse tipo de vestiário não ganha título. Bom, eu já falei agora num vídeo um pouquinho mais cedo para vocês dessa questão envolvendo o jogo de amanhã, Corinthians e Santos. Agora tem essa informação, eu vou deixar a matéria para vocês aí na descrição dos comentários, falando dessa visita que a torcida organizada do Corinthians fez ao elenco do Corinthians hoje, antes dessa semifinal do Campeonato Paulista. Quem quiser, tiver o interesse de ler, só para o vídeo não ficar muito longo. A gente já falou um pouquinho do jogo. Amanhã eu trago informação de manhã, escalação, provável escalação, bastidores aí diante da partida. Então não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, que é importante para não perder nenhum vídeo. E já a gente está de volta. Valeu, um abração e vai Corinthians. O momento é de reflexão e trabalho duro. As adversidades existem, mas com união e foco podemos superá-las. Quero saber a opinião de vocês e como o Corinthians deve lidar com essas situações. Acreditam que uma mudança no comando técnico é a solução? Deixem seus comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians e as novidades do Timão. E valeu, até a próxima e vai Corinthians!